juntos. Amém? O Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por esta noite maravilhosa na tua presença. Obrigado pela tua graça dispensada para com teu povo. Queremos te dar graça pelo teu cuidado e zelo que o Senhor tem tido para conosco, Pai. Não só esta igreja, mas oramos por todo o povo de Deus em toda a face da terra. Que o Senhor possa, Pai, visitar nesse momento, com tua santa e maravilhosa presença, cada um dos teus filhos, nos quatro cantos da terra, dispensando a tua graça, o teu amor, o teu zelo, o teu suprimento, o teu livramento, a tua cura, para todos os teus amados, Pai, nos quatro cantos da terra, principalmente naqueles lugares onde eles têm sido perseguidos, muitos têm sido mortos, onde tua igreja tem sofrido tanto. Visita com teu amor, Senhor. Visita com teu consolo, com a tua força. Conceda a tua paz ao teu povo no mundo todo. Meu Deus, de uma maneira especial eu te peço, prepara-nos como igreja para o dia do arrebatamento que está muito próximo. Santifica o nosso coração. Purifica o nosso coração. Prepara, aperfeiçoa as nossas vidas pelo teu Espírito. Prepara a tua igreja para esse grande dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pode sentar-se em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, a vida pode sentar. E a sua bondade dura para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, dificílimos, né? Continuamos, né, gente? E a gente não sabe quando as coisas vão cessar e vão parar. Até mesmo porque a Bíblia, ela não te dá uma esperança de calmaria. O próprio Cristo, quando Ele nos chamou, Ele já deixou de antemão um aviso para todos nós. Ele disse assim: no mundo tereis o que? A aflição. O que é que o mundo tem então para a gente? Hein? Aflição. Não tem outra coisa. Então esse foi um aviso do Senhor. Então não fique esperando que as coisas melhores, se torne uma maravilha, as coisas fiquem como uma sala de estar de um hotel de 5 estrelas. Não espera isso. Não espere não. O mundo vai de mal a pior, a Bíblia diz isso. O mundo não vai melhorar, gente. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo com vocês honestos e claro. Você vê que no fim dos tempos a Bíblia diz assim: e quando todos disserem a paz e segurança, virá o quê? Repentina destruição. Quando nós pregamos ali sobre Noé, aquela questão de Noé quando fez a arca, o dilúvio chegou de repente. Jesus disse: como foi no dia de Noé, será nos dias de hoje. Tudo normal. E a coisa vai acontecer. Tudo normal. Então não vai ter novidades para a gente. Amém? Mas rapidamente, eu quero ler aqui, você não precisa levantar. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel 47, o versículo 1 em diante.
ele fala aqui assim: depois disto, me fez voltar à porta da entrada da casa. Deus está dando uma visão a Ezequiel. E depois dessa visão que Deus está dando, ele fala aqui: depois disto, Deus me fez voltar à porta da entrada da casa, e eis que havia águas que saíam de debaixo do limiar da casa para o oriente, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde o lado direito da casa do sul, do altar. Do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho externo, até a porta de fora, pelo caminho que olha para o oriente, e vê que ali corriam umas águas desde o lado direito. E saiu para o oriente aquele homem levando um cordel de medir na mão, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que chegavam até os meus tornozelos. O que são côvados? O que é 1000 côvados? 1000 côvados. Cada côvado no livro de Ezequiel vale aproximadamente 50 centímetros. Então, se ele mediu 1000 côvados, ele mediu 500 metros aproximadamente. Concordam? E disse que me fez passar por aquelas águas. Disse as águas dava pelo seu tornozelo. Mas ainda alguém medindo as águas, e as águas fez assim, tipo como uma praiazinha. Então ele mediu 1000. Aí disse: entra aí nas águas. Aí foi andando. As águas deu no tornozelo aqui assim. Certo? Aí, e mediu outros 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me chegavam aos joelhos. Olhe, mais 1000 côvados. 1000, 2000, que já tinham 1000 metros, ele entrando água dentro. Depois mediu mais 1000 outros côvados, né? E me fez passar águas que me chegavam aos lombos, ó. Chegava aqui nessa área aqui, ó. Certo? E mediu mais 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e logo me fez voltar para a margem. E voltando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. E me disse então: estas águas saem para a região do Oriente, descem ao deserto e entram no mar. Entrando elas, o mar, se tornarão saudáveis. Será que toda criatura vivente que passar por onde quer e entrar esses 2 rios viverá? E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão estas águas e receberão cura. Tudo por onde que entrar este rio viverá. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Essa palavra, ela fala diretamente. Isso é uma profecia. Está acontecendo isso hoje em Israel. Existe uma profecia que o mar morto, ele será curado. Ele será curado. E por que o nome dele é mar morto? Por causa do índice de salinidade, é muito alto. Por isso, nesse mar não tem nenhuma criatura viva. Ninguém nesse mar morre afogado. Por causa da quantidade de sal, todo mundo lá boia. E existe uma profecia que esse mar será curado. Mas eu não quero trabalhar com esse texto de maneira profética nesse sentido. Eu olho esse texto assim como uma alusão do tipo de comunhão que você tem com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus?
Nessa pandemia, como é que vai você com Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se aprofundado com Deus? Você tem se aproveitado? Tem aproveitado esse tempo para você buscar o Senhor, para você se dedicar mais a Deus? Desse o chamamento do Senhor para a sua igreja. Quando nós passamos por dificuldades, por problemas na vida, a tendência é entrarmos em desespero, ficarmos inquietos e até muitas vezes desvanecer um pouco na fé, na confiança em Deus. Mas uma coisa que a Bíblia mostra é que a igreja, os crentes, eles cresceram, eles produziram muito mais em tempos difíceis. Muito mais em tempos difíceis. E nós estamos passando por um tempo semelhante, de tempo de muita dificuldade. E não há garantias que as coisas irão passar. Não espere isso. Você tem que esperar o pior? Não, você não espera o pior, espera o melhor. Espera o melhor de Deus. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, este tempo é um tempo da igreja. Não é só a igreja essa aqui que eu estou pregando, a igreja de Deus. Você que é cristão, você que se diz crente. Intensificar mais a sua busca por Deus. É um momento muito difícil. O livro de Ezequiel, ele fala de 4 níveis de comunhão. Esse texto, eu quero pregar nesse sentido para vocês. De 4 níveis de comunhão. A comunhão com Deus, ele não obriga você a ter comunhão com Ele. Deus não obriga você a ter um nível alto de comunhão com Ele. Não existe privilegiados nessa área. Há uma tendência, não, fulano é maravilhoso, fulano tem uma palavra boa, fulano ora pelas pessoas, as pessoas são curadas, fulano é assim, fulano sabe ensinar bem a palavra. Aí você pensa que Deus tem privilegiados. Não. Deus quer usar você. Aí você me dá um amém desse, né? Eu vou repetir, Deus quer usar você. Isso. Deus, Ele quer te usar. A gente não briga de vez em quando? A gente dá uma compra pra gente, uma pessoa, né? Eu queria dar isso a você, mas não sei se você vai gostar. Aí o cara diz, ô irmão, deixa Deus te usar. Eu sou assim, pastor, pode dar um pra gente? Pode, deixa Deus te usar, irmão. Eu não sou orgulhoso, não. Deus quer te usar na realidade, a gente isso é uma brincadeira que a gente faz com o outro, mas Deus quer te usar. Aí você pergunta, mas por que Deus Ele não me usa? Simples. Você está preparado para ser usado? Você tem condições de ser usado? Você está capacitado a receber de Deus ferramentas, armas para ser usado? Será que você vai saber ser usado? Será que você não vai se engrandecer? Será que espiritualmente você vai saber? Porque às vezes pensamos porque Deus dá um dom a você, e porque é um dom, é um ministério desse, sabe usar. Não, não. Os dons de Deus vêm sobre sua vida, mas eles são a cada dia sendo aperfeiçoados na sua vida. O dom é de Deus. O dom é perfeito em si. O ministério de Deus na sua vida em si é perfeito, mas você não é.
Deus, ele não está aperfeiçoando o dom, ele está aperfeiçoando você para o dom, ele está aperfeiçoando você para o ministério. O ministério que vem de Deus não precisa de perfeição, ele vem pronto, mas você não está pronto. E por que Deus resolve te chamar? Porque Deus trabalha com pessoas imperfeitas. O único perfeito que tinha, que ele trabalhou, foi o filho dele. E jogou lá na cruz. Deus confia em você. É incrível isso, né? Às vezes nós não confiamos na pessoa porque a pessoa comete uma falha com a gente. Né? Nós ficamos desconfiados. Será? Não será? Mas Deus não é assim. Deus não age assim. O apóstolo Paulo é cheio de erros. Brigou com Barnabé, ingratidão. Deus teve que meter um espinho na carne dele para controlar aquele impulso dele, né? Mas Deus não deixou de usar o apóstolo Paulo. Pedro o negou, não foi? Pedro teve preconceito depois, quando ele estava junto com alguns homens que não eram judeus. Quando os judeus foram chegando, ele ficou se afastando, preconceito. Pedro tinha isso. Mas em nenhum momento o Senhor deixou Pedro de lado. Pedro foi muito usado por Deus. E muitas vezes o que nos impede de sermos mais usados por Deus não é a nossa imperfeição, é a nossa comunhão. Porque quando você não tem comunhão com Deus, Deus não tem como falar com você. Não é verdade? Às vezes Deus quer te dar algo, você dá a alguém, dá uma mensagem, uma palavra de consolo, de conserto, de restauração, um aviso. Deus quer lhe dar o aviso, Deus quer usar você para você avisar alguém. Uma palavra profética, uma palavra de sabedoria. Deus quer fazer isso. Mas só que você não tem comunhão suficiente. Porque Ele pode dar e você duvidar. Será que é Deus? Não é assim? Você duvida logo. Será que Deus está falando comigo? Essa pessoa tão simples que sou eu, esse pobre pecador imperfeito, Deus está falando comigo? Sim, com você mesmo. Então Deus, Ele nos chama para ter comunhão. A Bíblia diz que o segredo de Deus são para os íntimos. Eu pergunto a você, se você tem um problema na sua vida, um segredo para contar uma pessoa, você conta para uma pessoa qualquer? Você conta para quem é? Íntimo, amizade, intimidade. Aqui no livro de Ezequiel, o profeta, ele é levado, ele tem a visão que ele vê um rio jorrando do altar da casa do Senhor, e esse rio é grande. Não é quando ele media, aí vinham as águas, não, as águas já estavam lá. Esse profeta, Ezequiel, ele recebe um convite. E o anjo mede 1000 côvados, 500 metros, e ele entra aí, vai, entra aí. Ele entra 500 metros, água que dava pelos joelhos. Imagine que ali é crente, é salvo por Jesus Cristo, né? Já, o Espírito Santo está morando na vida dele, né? Mas, se você olhar, entender que esse rio simboliza o Espírito de Deus na sua vida, então esse rio, ele só está fazendo o quê? Tomando parte da sua vida só. O resto, ele não tem domínio. O Espírito Santo, ele não é só para habitar dentro de você. Ele quer habitar e tomar você. Entenda isso. Ele quer tomar você. Você é o templo do Espírito Santo.
É por isso que quando a Bíblia diz, Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, né, Judeia, até os confins da terra. Vocês serão revestidos de poder. O que significa ser revestido de poder? Bom, eu estou aqui com essa camisa aqui, tá vendo? Aqui tem uma por dentro, tem essa daqui. Eu estou vestido. Mas quando eu boto paletó, eu estou o quê? Revestido. Então, o revestimento do Espírito Santo é uma porção maior do próprio Espírito na sua vida. Então aqui é o convite, entra, mergulha, e ele vai e entra no rio, a água que dava pelo joelho, pelo tornozelo. Mas aí o anjo, lembra-se que o anjo está ali com a ordem de Deus, não é do homem. Então Deus manda o anjo medir mais 1000, mede mais 1000. Ele mede mais 1000 côvados de 500 metros. Ele disse, entra aí. Ele entra, a água dá pelos joelhos. O que é que você pode ver? No primeiro caso, tornozelo. Ainda tem gente do lado de fora. Não totalmente envolvido pelo Espírito ainda. Joelhos, já tem uma pequena parte envolvida. Mas Deus ainda não quer só isso para você. Deus não quer aquela comunhão que você, quando aceitou Jesus como Salvador. Aquela comunhão de menino na fé, de criança na fé, que muitos estacionam nessa comunhão e nunca mais saem dela. Muitos morrem nela. O Deus que eu e você servimos é um Deus poderoso. É um Deus que tem coisas maravilhosas para nos revelar. O próprio Jesus disse que ele não poderia falar com os discípulos tudo, mas que ele enviaria o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele revelaria muito mais coisas. Jesus veio, Jesus proclamou a salvação, Jesus fez a obra da redenção. Ele veio, viveu, morreu aqui, derramou seu sangue, pagou o preço da nossa salvação, anunciou o Evangelho e foi para a glória e enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que trabalha muito mais revelações. Ele não vai fazer salvação, isso Jesus já fez, Jesus já proclamou a salvação, Jesus já fez a obra da redenção. Isso é concluído. O Espírito Santo ele pega dessa parte e vai trabalhando com a igreja e revelando e trazendo coisas maravilhosas. E Jesus avisou isso, que aquele Espírito de verdade, ele nos guiaria no caminho da verdade. Que nós não estávamos prontos para receber tanta revelação na época, mas agora o Espírito Santo está dentro de você morando, você está pronto para receber muita revelação. Quando Deus ele lidar com Abraão, o que é que ele diz assim? O que é que ele fala a Abraão? Ocultarei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Abraão era chamado de amigo de Deus. Você e eu somos chamados de filhos de Deus. Se Deus partilhava os segredos dele com o amigo, muito mais com os filhos. E você vê o exemplo por Cristo aqui na terra. Ele disse, o Pai, ele me mostra todas as coisas. O Pai me mostra. Eu faço como o Pai me manda porque ele me mostra. Ele me revela. Você é filho, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vocês estão aqui, vocês são filhos. Crente tem que viver debaixo de revelação da palavra e ouvindo a voz do Senhor. Mas para você ter isso, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que permitir que o Espírito Santo, ele domine sobre você. Gente, uma raiva
um ódio, uma palavra dura, isso já mostra que você não está sob o domínio do Espírito. Entenda isso. Ele vos guiará em toda a verdade. Não tem mentira com ele, não tem engano. Você tem que ter comunhão. Mediu mais 1000 côvados, dava pelos lombos. Aí o crente, estou satisfeito. Estou cheio do Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo, mas tem uma característica. Seus pés ainda tocam no chão. Você ainda tem contato com esse mundo. É por isso que isso simboliza nível de comunhão com Deus. Você pode chegar no nível de comunhão com Deus de não ter mais contato com o mundo. Quando eu falo contato com o mundo, é amor ao mundo, desejo pelo mundo, paixão pelas coisas do mundo. Até coisas que não são necessariamente pecado. Quando você entra num nível de comunhão com Deus tão profundo, o mundo deixa de ter esse valor para você. Você passa a entender que sua vida depende de Deus. E que se você sem Deus, você não é nada. Você sem Cristo, você não é nada. O mundo pode faltar, o mundo pode se acabar, mas você sem Ele é nada. Você pode perder emprego, pode perder casa, pode perder carro, pode perder o que for. Pode perder mulher, pode perder marido. Mas se você perder Deus, está sem nada. Porque Deus é tudo para nossas vidas. Ele é tudo. As coisas, elas passam. E sabe quem falou isso? Não foi nenhum filósofo, não. Foi Cristo. Ele disse, passa céu e passa terra. Quando ele fala passa céu e passa terra, quer dizer o que para você? Que tudo no mundo passa. Emprego passa, idade passa, beleza passa. Passa ou não passa? Tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então há um convite de Deus para a sua igreja, para uma comunhão maior. Há um convite de Deus para você se entregar ao Espírito Santo. Pastor, já sou crente. Digo, eu sei que você é crente, irmão. Não estou dizendo que você não é crente, que você não é salvo. Mas tem muitos que se salvam, vai vivendo à margem do evangelho profundo. Tem muita gente que é salvo e está vivendo um evangelho fraco, um evangelho sem autoridade, um evangelho sem poder, um evangelho sem força, um evangelho sem crescimento, um evangelho sem maturidade, um evangelho sem o poder do Espírito, um evangelho alheio à parte do Espírito. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de... Olhe bem, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa, né? O Espírito Santo tem guiado você mesmo. Se você não tem comunhão com Ele, Ele não pode te guiar. Às vezes tomamos decisões em circunstâncias chamadas decisões emocionais. Já viram isso? Nunca tome decisão emocional, por mais boa que seja. Tem muito crente tomando decisões emocionais e o pior de tudo é isso, envolve Deus. Não, Deus é bom, eu estou orando. Decisão emocional, a decisão é sua, não é de Deus. É como o episcopado, desejo. Todo desejo por uma coisa boa é bom? Sabe lá Deus. A Bíblia diz assim, se alguém deseja o episcopado, ser pastor, ser ministro, boa obra deseja. Aí pastor, está vendo? É bom. Epa, não diz que boa. O bom é seu desejo, sua vontade. Diz que boa é a obra, é o ministério.
Se o seu desejo é bom, sabe Deus. Quando você é guiado pelo Espírito, como filho de Deus, é diferente. Mas para você ser guiado pelo Espírito, você precisa entrar em comunhão com o Espírito. Você precisa ser tomado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa reinar na sua vida. Ele precisa ser o comandante da sua vida. Ele precisa decidir por você. Não é você que decide, é Ele que decide. Por que Ele decide? Porque Ele vai te guiar em toda a verdade. Possa ser aquilo que você quer ser guiado pensando que é verdade, é um caminho de mentira. E está na Bíblia. Há caminho que aos homens, parecem caminhos de vida. Olhe, isso é maravilhoso, mas o fim deles são caminhos de morte. Pronto. Eva, ela deu esse exemplo lá, Que maravilha, morreu. Pecou e morreu. Mas a quarta medida do anjo, ele diz, olha, era um rio que não se podia passar andando. Só se podia passar a nado. Imagine você um rio de águas cristalinas. É um rio de vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, Muita gente fala esse texto e não olha a condicional, Existe a condicional, gente. Aquele que crê em mim, eu creio, como diz as Escrituras. Não é como você crê, não é crer do seu maneira, eu creio em Jesus assim, eu creio dessa maneira. Digo, não era. Como diz a Bíblia. A Bíblia te mostra o padrão, como você deve crer. Ela mostra para você. Rio de águas vivas correrão de dentro do seu ventre. E Pedro, quando escreve o evangelista, quando escreve esse texto, ele diz assim, isso ele falava do Espírito Santo que havia de ser dado, porque ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha subido. Mas no Pentecostes, quando eu preguei aqui, o que aconteceu? Pedro pregou, o Espírito Santo tinha descido, não foi? E Pedro dá aquela pregação. Atos capítulo 1, você vai lá, que tem essa pregação de Pedro, que o Espírito Santo desce e todos são cheios, batizados com o Espírito Santo. O que eu quero dizer a você é que você precisa se deixar se envolver pelo Espírito. Deixe se envolver. Não tem um hino que diz assim, deixa o Espírito Santo te envolver? Deixa ele te envolver. Deixa ele tomar você. Você não vai conseguir ter uma vida plena se ele não fizer isso com você. Se você é filho, se o amor de Deus entrar na sua vida, que Ele traz o amor da sua vida, Ele quer te guiar. Confie que o Espírito Santo está te guiando. Não dependa de você. Porque enganoso é o coração do homem. Você vai pensar que é bom e não é, você vai pensar que é certo e não é. Deixe o Espírito Santo te guiar. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não quer que nós fiquemos à deriva. Sabe o que é a deriva? É no mar, sem leme, sem eira, sem beira, sem direção, para um lado e para o outro. A deriva. Então o Espírito de Deus, Ele quer te guiar. É Ele que quer te guiar. O que é que eu tenho que fazer, bicho? Só pegue a vela, bota do lado dele, que ele vai encher a vela e vai jogar você para o rumo que ele quer ir. Então entenda isso. Paulo muitas vezes que foi pregar o evangelho em alguma cidade, disse que o Espírito Santo impedia que ele fosse. Impedia, não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Vai por ali. Então há essas coisas. Mas isso você consegue, sabe como é? Mas isso não é esporadicamente. É você acordar de manhã e dizer assim, Espírito Santo, mais um dia para a gente. Quantos leões vamos matar hoje? Quantas vitórias vamos provar hoje? Eu estou aqui para viver contigo, Espírito Santo. Estou aqui para glorificar o nome do Pai. Então pode me guiar.
Me toma nessa manhã e me guia. E isso não é acordar com o pé direito, não é acordar com o direito, com o esquerdo, com o corpo todo. Tomado pelo Espírito de Deus. Todos os dias você tem essa vida, chegar no trabalho, Espírito Santo, eu estou aqui. Tenho que fazer o que aqui hoje? Qual o meu papel aqui hoje? Se a pessoa assim, você sentar e dizer assim, eu estou aqui, ó. Decisão, tem gente que é assim, que vai tomar decisão, não ora. Diz até que orou, né? Às vezes, né? Mas não orou coisa nenhuma. Não, eu orei. Você orou quanto tempo? Aí eu orei aqui. Essa oração de ponta de nariz de cochicho. Mas ela não orou, não jejuou, não buscou. Entendeu? Ela quer ter uma direção. Deixa o Espírito te envolver. Às vezes, nem precisa você orar, ele vai te conduzindo. Se você é dele, se ele te envolve, se o Espírito Santo, olhe bem, a palavra que eu vou falar. Se o Espírito Santo se apossou de você, ele vai te guiar. Ele vai falar com você. Você não vai viver mais por circunstância. Você não vai ficar mais provando Deus. Deus, eu faço uma prova. Se eu fizer isso, eu faço isso. Você não precisa. Isso era lá no Velho Testamento. Agora você tem o Espírito Santo na sua vida, envolvendo você. Ele fala com você. Você é dele. E ele não fala de fora, ele fala de dentro. Porque ele está em você. Jesus disse, ele está em você, estará convosco. O que é que Deus quer? Deus quer que você busque comunhão com o Espírito Santo, porque tudo que Deus vai fazer na sua vida é através do Espírito. Lembra de Jesus? Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem outro Salvador no mundo. Jesus é o único Salvador. O substituto de Jesus aqui na terra é o Espírito Santo, não tem outro. O próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. O outro Consolador, igual a mim, ele vai ficar com você daqui, ele vai me substituir. Não tem outro substituto. Não sou eu que substituo Jesus, não é homem que substitui Cristo, é o próprio Espírito que substitui Cristo. E esse Espírito, ele foi mandado para ficar responsável pela sua vida. Por guiar você, por dirigir a sua vida. Talvez muitas coisas de nossas vidas não dão certo por conta da nossa teimosia em tomar decisões desassociadas, divorciadas da direção do Espírito de Deus. Por não permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, que ele controle a sua vida. Às vezes, você já dirigiu o carro com uma pessoa mais experiente? A pessoa mais experiente não confia em você, confia? Olha isso. Olha o carro ali, sei o quê, e tal. Às vezes a não experiente não se zanga. Não, deixa eu dirigir, que eu sei o que estou fazendo. Mas só que a pessoa experiente tem uma experiência. Acidente de carro é fatal, gente. É perigoso demais. O Espírito Santo está assim na sua vida. Olha, deixa que eu guio, me dê o volante, deixa que eu dirijo. Eu sei como levo sua vida, eu sei como guio sua vida. Eu sei o melhor para você. Eu sei o que você realmente precisa. O que você precisa não é o que você pensa que você precisa. O que você precisa é aquilo que eu penso que você precisa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos terminar, o tempo já está esgotando, né? 7:50. Temos que ir para casa, né? Quem está perto, né? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.